Fala, Doc, tudo bem? Meu nome é Juliana e a aula de hoje é sobre farmacocinética. Na aula de hoje nós iremos falar sobre a definição e as etapas da farmacocinética, sobre as vias de administração de fármacos, solubilidade, pH, pKa, ácidos e bases fracas. Nós também iremos falar sobre biodisponibilidade sistêmica e metabolismo de primeira passagem, sobre os fatores que influenciam na absorção de fármacos, sobre também a ligação às proteínas plasmáticas e volume de distribuição aparente, o famoso VD, sobre a excreção ou eliminação de fármacos. Então, para começar a nossa aula, você sabe por que na absorção as bases fracas são melhores absorvidas em pH básico e ácidos fracos são melhores absorvidos em pH ácido e na excreção esse processo é totalmente ao contrário? As bases fracas são eliminadas mais rapidamente em pH ácido e ácidos em pH básico? Se você não sabe, então na aula de hoje sobre farmacocinética nós iremos desvendar esse mistério do porquê que na absorção o processo ocorre de uma forma diferente do que ocorre na excreção. Então, para começar a nossa aula, nós vamos definir o que é a farmacocinética. Você sabe o que é a farmacocinética? A farmacocinética ela pode ser definida como sendo a relação entre a administração de um fármaco, a evolução temporal da sua distribuição e a magnitude da concentração obtida em diferentes regiões do corpo. Ou, em outras palavras, a gente pode dizer que a farmacocinética é o que o corpo faz com o fármaco. As etapas da farmacocinética, de modo geral, a gente pode estar resumindo em algumas letrinhas. A, D, M, E. A de absorção, que é a transferência do fármaco do local de administração até a corrente sanguínea. O D de distribuição, que é o transporte do fármaco pelo sangue ou linfa. E metabolismo, M de metabolismo, ou então biotransformação, que é a transformação do fármaco em metabólitos para serem excretados, e o E de eliminação, que é a eliminação do fármaco do nosso organismo. Começando por absorção de fármacos. Então, a absorção nada mais é do que a transferência de um fármaco do seu local de administração até a corrente sanguínea. Então, a gente vê aqui nessa imagem, né, que o objetivo do fármaco é atingir a circulação sistêmica, a corrente sanguínea. Essa etapa ela pode ser alterada, né, de acordo com a via de administração e também pode ser alterada dependendo da forma farmacêutica que a gente está utilizando. Então, existem algumas barreiras, né, que a gente pode citar aqui que influenciam na absorção desses fármacos. Então, algumas barreiras, a gente pode citar as barreiras externas, como, por exemplo, a pele, né? Então, a gente tem a pele, que é uma camada de fosfolipídios, vai influenciar ali, né, na absorção, principalmente de fármacos que são pouco lipossolúveis, e também as mucosas, né, que impedem, então, a livre passagem das moléculas por entre as células. Então, esses são alguns dos fatores que podem influenciar na absorção de fármacos. Mas, né, a gente também tem alguns outros fatores que a gente tem que citar. Então, a absorção, ela depende das propriedades do fármaco também, né, conforme eu mencionei, sobre a lipossolubilidade para atravessar por as membranas, né, da nossa pele. Além disso, né, outros fatores que influenciam é a ionização desse fármaco, né, o grau de ionização. E também vai depender de qual é o objetivo terapêutico da administração de um determinado fármaco, né? Se a gente quer um tratamento mais prolongado, se a gente precisa, então, que esse fármaco ele tenha ação imediata, né? Em alguns casos, por exemplo, de emergência. Então, vai depender das propriedades do fármaco e também dos objetivos terapêuticos daquela administração. De modo geral, a gente pode citar algumas vias de administração de fármacos, né? Que são divididas em vias enterais, parenterais e outras vias. Nas vias de administração de fármacos enterais, a gente tem a administração oral, sublingual e retal. Na parenteral, a gente tem a intravascular, a subcutânea e a intramuscular.
E outras vias incluem, então, vias inalatórias, tópica, nasal e oftálmica, por exemplo. Aqui a gente tem alguns fatores, né, que influenciam na via de administração. Então, por exemplo, a facilidade de administração, o baixo custo, o risco diminuído ao paciente e o maior conforto do paciente são alguns dos fatores que vão influenciar a escolha da via de administração. Por exemplo, um paciente que encontra-se em coma, é muito difícil, né? É quase impossível você utilizar uma via de administração oral. Então, nesse caso, você vai, né, avaliar a condição do paciente para, né, determinar qual é a via de administração mais adequada. E aí a gente tem também sobre, né, a biodisponibilidade de fármacos que varia de acordo com a via de administração. Então, a concentração plasmática do fármaco vai variar. Além, né, em relação à biodisponibilidade, que é a fração da droga administrada que vai atingir a circulação, vai variar também com o tempo e vai depender da dose administrada e da via, né, conforme eu mencionei. Então, a gente tem aqui um exemplo, né, de um gráfico demonstrando, então, né, 3 vias de administração, que é uma via IV, né, uma via parenteral, oral, que é uma via, né, enteral, e também uma via de administração retal. Então, a gente consegue ver o que aqui, né? Que existe uma diferença, então, da concentração plasmática desse fármaco de acordo com a via de administração desse fármaco. Então, o que a gente consegue ver, né? Por exemplo, a via parenteral, que é a via IV ali que a gente tem representado nesse gráfico, ela atinge, né, um pico de concentração plasmática muito mais rápido do que se a gente comparar com a oral. Isso por quê? Porque na administração oral de um fármaco, a gente tem esse fármaco, né, sendo metabolizado. Muito desses fármacos, eles são influenciados pelo metabolismo de primeira passagem e uma concentração menor do que a que é administrada atinge a circulação sanguínea. Na administração IV, né, a gente tem o quê? A gente tem 100% da droga sendo biodisponível. Então, a gente tem uma concentração plasmática muito maior do fármaco, praticamente 100% desse fármaco ele atinge a circulação sanguínea, justamente porque aqui a gente não tem fatores como o metabolismo de primeira passagem interferindo. Ainda falando sobre a absorção de fármacos, aqui a gente vai falar sobre o metabolismo de passagem através da membrana. Então, a gente tem algumas formas, né, de absorção através da membrana, que destacamos aqui como a difusão lipídica, as moléculas carreadoras e endocitose mediada por um receptor. Então, a gente tem aqui nesse exemplo, né, nessa figura aqui. Aqui na letra A, a gente tem uma difusão passiva, que é diferente da difusão lipídica, que na difusão lipídica a gente tem, então, o fármaco, né, atravessando a membrana. Então, aqui a gente tem um fator que está envolvido, que é, por exemplo, o coeficiente de partição óleo em água, que vai influenciar lá na solubilidade do fármaco, né? Quanto mais lipossolúvel, mais facilmente ele vai atravessar essa membrana, né? Então, vai depender desse coeficiente de partição e também do gradiente de concentração. Aqui na letra C, a gente tem um exemplo, né, de como ocorre essa absorção através de moléculas carreadoras. E aqui a gente tem o transporte passivo, o transporte ativo, né? Que normalmente é utilizado, então, em transportadores de glicose e aminoácidos. Então, essas moléculas, elas dependem, né, desses transportadores para atravessarem a membrana. E, por último, na letra D, a gente tem um exemplo, então, de absorção por endocitose, né, mediada por um receptor. E aqui, normalmente, a gente tem, então, as moléculas grandes, como a insulina, a vitamina B12, sendo absorvidas por esse mecanismo. Então, a gente falou sobre o metabolismo de passagem, a gente vai falar também sobre a solubilidade dos fármacos, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o coeficiente de partição óleo em água. Esse coeficiente de partição, ele vai determinar o quanto uma molécula ela é mais lipossolúvel ou menos lipossolúvel, e a gente sabe que a lipossolubilidade vai influenciar na absorção do fármaco. Então, a gente consegue calcular esse coeficiente de partição, né, dividindo a taxa do fármaco dissolvido em lipídio pela taxa do fármaco dissolvido em água. E quanto maior esse coeficiente de partição óleo em água,
a gente vai ter uma boa absorção desse fármaco. E quanto mais baixo for esse coeficiente de partição, né, quanto menor for esse coeficiente de partição, a gente vai ter uma absorção ruim. Então, isso aqui é o que vai determinar, então, a solubilidade de um fármaco e que vai estar influenciando ali na absorção. E falando sobre a influência do pH do meio, que também é um fator que influencia na absorção, a gente tem aqui um exemplo da constante de dissociação, né, dada por essa equação, que é bastante famosa para quem conhece e estuda, então, né, os fatores que estão influenciados ali na absorção de fármacos, uma importante etapa da farmacocinética. Então, a gente tem aqui os ácidos fracos, as bases fracas, a gente tem essa equação, né, que leva em consideração, então, a quantidade, né, ou a porção, a fração do fármaco que encontra-se na forma ionizada ou na forma não ionizada, né? Então, a gente tem aqui para ácidos fracos, por exemplo, que o pKa vai ser igual ao pH mais log de 10, né? E uma fração, uma forma, né, do fármaco não ionizada, que vai ser a forma que vai se difundir através das membranas lipídicas, dividido pela forma não ionizada, que vai ser a fração do fármaco que não vai se difundir através das membranas lipídicas. E isso ocorre também lá para as bases fracas. Ainda falando sobre a influência do pKa do fármaco e do pH do meio, a gente vai tomar como exemplo aqui um ácido fraco, que é a aspirina. Então, a aspirina, ela possui um pKa de 3,5, que quando, né, a gente está avaliando ela em um pH de 3,5, que é igual ao pKa, a gente vai ter 50% da aspirina na forma não ionizada, ou seja, mais lipossolúvel, e 50% da aspirina na forma ionizada, ou seja, menos lipossolúvel. Lembrando, fármacos mais lipossolúveis, eles são melhores absorvidos ou absorvidos de uma forma mais rápida. E fármacos menos lipossolúveis, né, justamente por conta das nossas membranas serem bastante lipofílicas, né, a gente tem uma absorção menor. Então, quando a gente tem um pKa igual ao pH, a gente vai ter sempre 50% da droga numa forma ionizada e 50% daquela droga em uma forma não ionizada. Então, vamos continuar, né, com o nosso exemplo da aspirina. Então, no estômago, em que a gente tem um pH de 1,5, que é um pH mais ácido, a aspirina ela vai estar menos ionizada, menos lipossolúvel. E aí, ela, né, consequentemente, ela vai estar mais lipossolúvel nesse meio e vai absorver melhor. No intestino, que o pH vai estar em torno de 5, a aspirina ela vai estar mais ionizada, ou seja, menos na forma não ionizada, menos lipossolúvel, vai absorver menos, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de como um ácido fraco, ele é mais ou menos absorvido com base no pH do meio, né? Então, continuando ainda falando sobre a absorção de ácidos e bases fracas, a gente tem o quê, né? Como conclusão de tudo isso, que um ácido fraco ele vai se ionizar em pH básico e vai melhor absorver em meio ácido. Uma base fraca, ela vai se ionizar em pH ácido e vai ser melhor absorvida em meio básico. Por quê? Porque ela absorve melhor, né? A fração que vai ser absorvida vai ser a fração não ionizada. Então, se elas, né, por exemplo, a base fraca, ela se ioniza em pH ácido, consequentemente, a melhor absorção dela vai ocorrer em meio básico. Ficou claro? Então, a forma ionizada ela é menos lipossolúvel, né? Então, a gente tem uma absorção reduzida. Então, a gente leva em consideração isso, né? No quesito absorção. Quando a gente está falando em absorção, o que ocorre é isso. E aí, falando sobre a biodisponibilidade, né? Uma vez que esses fármacos eles são absorvidos, né? Eles vão estar vão atingir a corrente sanguínea, né? Então, a gente vai ter uma biodisponibilidade sistêmica desse fármaco. E aqui a gente tem um gráfico demonstrando, então, a concentração plasmática do fármaco pelo tempo de administração, né? Então, a gente tem, por exemplo, um fármaco, né, de uma dose única, a gente tem ali a administração. Vamos tomar como exemplo, né, um fármaco de administração por via oral. Então, esse fármaco, a partir, né, de um tempo após a administração, ele vai atingir o seu pico, né?
e esse pico, ele precisa necessariamente estar, né, dentro do que a gente chama de janela terapêutica. Por quê? Porque se ele não atingir essa janela terapêutica, a gente vai ter um efeito nulo, né? A gente não vai ter o efeito do fármaco. E se ele exceder esse limite da janela terapêutica, a gente vai ter um efeito tóxico. Então, o ideal é que esse fármaco, né, ele atinja o seu pico e que o seu pico, né, de efeito, ele esteja dentro dessa janela terapêutica. E aqui a gente também pode, né, levar em consideração o tempo de meia-vida do fármaco, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um fármaco que tem, né, doses repetidas, por exemplo, a gente vai ter vários desses picos, né, de acordo com, né, a administração de uma nova dose. Então, a gente leva sempre em consideração o tempo de meia-vida desse fármaco, que é o tempo que esse fármaco demora, né, para que a sua concentração reduza pela metade, ou a gente tenha, né, uma diminuição de 50% de sua concentração, que é o tempo de meia-vida, e leva-se sempre em consideração, né, que o tempo de meia-vida do fármaco seja somado, né, à nova concentração, né, que vai estar disponível na corrente sanguínea com a repetição da dose para que sempre, né, não exceda o limite, né, o nível aqui que a gente chama de nível tóxico. Então, o ideal é sempre, né, que a gente tenha um fármaco que esteja presente, né, para que a gente tenha o efeito dentro dessa janela terapêutica. A maioria dos fármacos, eles possuem essa janela terapêutica bastante grande, o que confere uma certa segurança, mas existem alguns outros fármacos que possuem uma janela terapêutica menor, e aí a gente tem, né, que sempre ajustar a dose, monitorar, e alguns cuidados adicionais devem ser levados também em consideração para algumas dessas drogas. Na maioria das vezes, essa janela terapêutica é bastante grande, então a gente tem, né, concentrações bastante seguras. Além, né, desse fator, né, que está envolvido ali na biodisponibilidade sistêmica, a gente tem também o metabolismo de primeira passagem, que influencia na concentração plasmática do fármaco. Então, parte do fármaco que é administrado, por exemplo, pela via oral, né, ele é absorvido pelo trato gastrointestinal. E ele não chega na corrente sanguínea porque ele é metabolizado, ou seja, inativado, né, pelo fígado, o que a gente chama de efeito de primeira passagem no fígado, né? Então, aqui a gente tem uma forte relação com a biodisponibilidade do fármaco. Os fármacos que são administrados por via oral, a maioria deles, todos, eles sofrem o metabolismo de primeira passagem. E aí, a dose que é administrada, ela não será a dose que vai atingir a corrente sanguínea, a circulação sistêmica. Por muitas vezes, então, é necessário uma dose maior quando a gente está falando de um fármaco que é administrado por via oral, em relação, por exemplo, quando a gente compara por um fármaco que é administrado, né, IV. Então, a gente tem fármacos administrados IV, 100% de biodisponibilidade, e fármacos que são administrados por via oral uma biodisponibilidade menor, né? Então, é bastante difícil a gente prever qual vai ser a concentração plasmática do fármaco que é administrada por via oral, mas é bastante previsível a gente prever a concentração plasmática do fármaco que é administrado por via oral, por via IV. Então, a gente tem essas diferenças, né? IV, a gente tem 100% da droga sendo biodisponível, ou seja, atingindo a circulação sistêmica, e na via oral não, porque a gente tem a influência do metabolismo de primeira passagem no fígado. E aí a gente tem aqui um resumão sobre vários fatores que influenciam na absorção de fármacos. Então, a gente falou sobre o metabolismo de primeira passagem, é um dos fatores que influencia na absorção, né? A gente também falou sobre as características químicas do fármaco, como, por exemplo, o pKa, também, né, o pH do meio, que está relacionado ali à forma ionizada, não ionizada, absorve mais, absorve menos, né? A gente também tem outros fatores como a via de administração, né? Então, a gente viu, por exemplo, via oral e IV. A gente tem diferença, então, nessas vias em relação à biodisponibilidade, né? A gente tem também a forma farmacêutica. Então, a forma farmacêutica também vai influenciar na absorção de fármacos.
né? Por exemplo, quando a gente está comparando um creme com uma pomada, a pomada ela é mais gordurosa, né? Então ela vai absorver melhor, justamente porque por se tratar, né, de uma forma farmacêutica que é mais gordurosa, vai automaticamente absorver melhor nas membranas que são mais lipofílicas, né? Então a gente tem essa diferença. Fármacos que são mais lipossolúveis, né, lipofílicos, absorvem melhor. Além disso, né, a gente tem também a solubilidade do fármaco, que também está relacionado ali à lipossolubilidade, né, o coeficiente de óleo em água. Então, quanto maior, né, for o coeficiente de partição óleo em água, melhor vai ser a absorção desse fármaco. Além disso, a gente tem outros fatores como o local de absorção e também o fluxo sanguíneo, né? Esses são alguns dos fatores que influenciam na absorção de fármacos. Em relação à distribuição do fármaco no organismo, a gente tem aqui um adulto, né, como exemplo. Em um adulto, a gente tem mais ou menos 55% do nosso corpo composto por água, mais ou menos 20% composto por gordura. Sendo que, né, um fármaco, por exemplo, ele estaria distribuído em algumas concentrações entre o líquido plasmático, entre o líquido intersticial, intracelular e outros, né? E uma parte, né, desse fármaco, ele estaria também presente no tecido adiposo, mais ou menos 20%, né? Então, o que a gente tem aqui? Que fármacos, por exemplo, que são bastante lipossolúveis, eles têm uma tendência de se acumularem no tecido adiposo, maior do que fármacos menos lipossolúveis. E também a gente tem uma influência aqui, né, da quantidade de tecido adiposo que cada organismo possui. Então, é possível que se tenha uma variação, né, da quantidade de fármaco livre ou então ligado. Lembrando que o fármaco livre é o responsável pelo efeito. Então, pessoas, né, com uma quantidade de gordura, pessoas mais obesas, né, têm uma tendência, por exemplo, quando utilizar fármacos bastante lipossolúveis, de terem uma influência no efeito justamente porque possui uma quantidade maior de tecido adiposo. Então, são alguns valores, né, que a gente pode estar citando aqui sobre quantidade de fármaco em cada, né, compartimento do nosso organismo, né? Então, a gente tem aqui a influência, por exemplo, do tecido adiposo na distribuição desses fármacos. Então, a gente vai continuar falando sobre ligação às proteínas plasmáticas, fármaco livre, fármaco ligado, né? Quando a gente vai falar, então, de efeito desses fármacos. Então, ligação às proteínas plasmáticas, a gente tem ali, então, o fármaco se ligando à proteína, né? Para ser, então, levado, né, pela nossa circulação sistêmica. Então, o fármaco, né? Quanto mais fármaco livre, maior vai ser o efeito promovido, né, por esse fármaco. Então, a gente viu, né, que no nosso organismo a gente pode ter uma quantidade do fármaco em um reservatório, como por exemplo o tecido adiposo, ou então em outros tecidos, né, uma quantidade desse fármaco responsável pelo efeito e uma quantidade desse fármaco sendo excretado, né? Então, o fármaco que atinge a circulação sistêmica, ele vai estar ou ligado às proteínas plasmáticas, ou então livre, que vai ser o fármaco responsável, então, pelo efeito. Então, a gente tem aqui alguns fármacos, né, que possuem uma baixa ligação às proteínas plasmáticas, fármacos que possuem uma média ligação às proteínas plasmáticas e também fármacos que possuem uma alta ligação às proteínas plasmáticas, né? E lembrando que aqui, quando a gente está falando de fármacos ligados às proteínas plasmáticas, a gente está falando principalmente da albumina, né? Que é uma das principais proteínas envolvidas no transporte desses fármacos, né? Então, o paracetamol, a dipirona e a amoxicilina possuem uma baixa ligação às proteínas plasmáticas. Já a penicilina e o alprazolam possuem uma média ligação. E o diclofenaco e o diazepam, uma alta ligação às proteínas plasmáticas. Sobre o volume aparente de distribuição, né, o nosso famoso VD, a gente tem aqui que o VD ele fornece uma medida de distribuição do fármaco entre o sangue e os tecidos. Então, fármacos com VD elevado, né,
mais lipossolúveis possuem a tendência de se acumularem no tecido adiposo, né? Que foi o que eu mencionei para vocês. O tecido adiposo ele serve aqui como um reservatório, né? Então a gente tem aqui um exemplo nessa imagem, né? A gente tem ali a administração de uma determinada dose. Essa determinada dose ela vai atingir o sangue, uma parte vai, né? Acabar parando nos tecidos, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de fármacos bastante lipossolúveis, que possuem VD elevado, né? Eles vão se acumular, então, no tecido adiposo, que serve como reservatório. E aqui a gente tem, então, no sangue, né, uma concentração plasmática, uma fração da dose, que a gente consegue, então, utilizar para avaliar o volume aparente de distribuição, né? E a gente calcula esse VD dividindo a dose pela concentração plasmática. Então, a gente consegue calcular dessa forma e, com isso, a gente consegue, então, avaliar, né, a concentração do fármaco que está disponível, por exemplo, para o efeito, né, na circulação sanguínea e fármacos que estão que atingiram, por exemplo, um reservatório, que estão lá em um tecido adiposo, por exemplo. E agora, falando sobre o metabolismo e excreção, então, as substâncias, elas são de forma geral, né, na sua maioria, excretadas na urina na sua forma inalterada ou então como metabólitos polares. Então, as substâncias lipossolúveis, né, apolares, elas não são bem eliminadas pelos rins. Então, normalmente, elas, né, são metabolizadas para uma forma, né, intermediária, que são mais polares, para daí sim serem excretadas, né? Porque a gente sabe que a excreção ela ocorre melhor quando, né, esses metabólitos eles estão em uma forma inalterada ou então mais polares. E aqui o metabolismo, né, das substâncias, eles ocorrem principalmente, né, ligado ao sistema do citocromo P450. Então, a maioria do metabolismo dos fármacos, das drogas, né, eles ocorrem por essa via, né, pelo citocromo P450, que é a mesma via, né, que está envolvida com vários efeitos adversos, efeitos colaterais de drogas, justamente, né, porque a gente pode ter ali a indução ou então a inibição dessa via de acordo com o uso concomitante com outros fármacos. Por exemplo, se a gente, né, inibir o citocromo P450, a gente vai ter, consequentemente, né, um metabolismo reduzido e uma chance de ter uma concentração maior de fármaco na corrente sanguínea. E assim, mais riscos, né, dependendo da droga, de ocorrer um efeito adverso, uma superdosagem. O inverso também é verdadeiro. Em relação à influência do pH na excreção, se vocês se lembrarem, quando a gente falava de absorção de fármacos, a gente tinha um processo um pouquinho diferente. Então, a gente tinha lá que ácidos fracos, eles absorviam melhor em pH ácido. Por quê? Porque em pH ácido a gente tinha mais fármaco na sua forma não ionizada, que é a forma lipossolúvel. Aqui a gente tem o que na excreção? Que ácidos fracos em meio ácido têm uma menor excreção, se comparado, por exemplo, com as bases fracas. Então, as bases fracas aqui, quando a gente está falando de excreção, em meios ácidos, elas têm uma maior excreção. Por quê? Porque ácidos fracos, né, quando está em um pH ácido, a gente tem uma maior reabsorção, justamente porque, né, a gente tem ali a influência do pH no meio. E quando a gente tem uma maior reabsorção, consequentemente, a gente tem uma menor excreção. Quando a gente está falando de bases fracas, em pH ácido, a gente tem uma menor reabsorção, justamente por conta também da influência do pH do meio. E se a gente tem uma menor reabsorção, consequentemente, a gente tem uma maior excreção. Então, esse processo ele é ao contrário lá do que a gente viu da absorção, né? Que o pH do meio ele vai influenciar ali, né, no ácido fraco, sendo mais absorvido em pH ácido e bases fracas sendo menos absorvida em pH ácido. O que ocorre na excreção é que em meio ácido, ácidos fracos são menos excretados e bases fracas são mais excretadas quando a gente está falando de um pH, por exemplo, de 4,5 a 8, né? Quando a gente está falando
em relação ao pH urinário. Quando a gente acidifica esse pH, a gente tem essa influência. E alcalinizar a urina, né, vai ocorrer o oposto. Então, quando a gente alcaliniza, né, a urina, o que a gente tem é que ácidos fracos vão menor reabsorver e vão excretar mais, e bases fracas vão reabsorver mais e excretar menos. Então, a influência do pH pode ser interessante quando a gente precisa, por exemplo, eliminar de uma forma mais rápida um fármaco do organismo. E também ele é interessante lá na absorção quando a gente quer absorver melhor um fármaco. Então, isso é interessante a gente saber qual é o pKa do fármaco e qual é, né, o pH do local que esse fármaco vai se encontrar, justamente, né, para a gente saber qual vai ser a influência na absorção ou na excreção. Se ficou claro para vocês, a gente consegue aqui responder a nossa questão lá no início da nossa aula, né? Sobre a relação, por que na absorção ocorre de uma forma e na excreção ocorre de outra. Na verdade, é bastante similar. O que a gente tem de diferença aqui é em relação à absorção e excreção. Na absorção, ácidos fracos, né, absorvem melhor em pH ácido, né? E aqui a gente também tem um comportamento bastante interessante, que é a maior reabsorção, né? E, consequentemente, menor excreção, e bases fracas na absorção vão absorver menos, né? Em pH ácido. E aqui a gente tem uma maior excreção, porque justamente também a gente tem a influência ali da menor reabsorção. Então, essa é a resposta para a nossa pergunta lá do início da nossa aula, né? A influência do pH na absorção e na excreção, ela varia de acordo, né, com o meio. Então, a gente tem ali, né, em relação ao pKa do fármaco. E aí, falando ainda sobre a influência do pH na excreção, então as bases, elas possuem excreção mais lenta e ácidos mais rápida em urina alcalina. Foi o que a gente viu no slide anterior, né? Se a gente alcalinizar a urina, a gente vai ter, então, né, uma base sendo reabsorvida mais e, consequentemente, uma excreção mais lenta, e ácidos, né, sendo reabsorvidos menos e, consequentemente, excretados de forma mais rápida. Isso se deve porque o pH alto do túbulo, né, lá do nosso rim, né, ele vai favorecer o aumento da concentração de espécies não ionizadas de bases fracas, que, quando a gente está falando, então, de forma não ionizada, a gente está falando da forma, né, que é melhor absorvida. Então, se a gente está falando de uma base aqui, então, a concentração, né, a fração não ionizada dessa base, ela vai estar mais não ionizada, né, em meio ácido, em meio básico, desculpa. E quando a gente tem uma forma mais não ionizada nesse meio, a gente vai ter, consequentemente, uma melhor absorção. Então, aqui, como a gente tem essa influência do pH lá no túbulo, né, do nosso rim, a gente vai ter ali um aumento da reabsorção e, consequentemente, uma diminuição na velocidade de eliminação, que foi o que eu acabei de falar, né? Bases, né, elas possuem uma excreção mais lenta porque reabsorvem mais. Ácidos possuem uma excreção mais rápida porque reabsorvem menos. Então, basicamente, esse é o resumo desse nosso slide. Para ácidos fracos, é o contrário, eu acabei de falar, né? Se tem um aumento da concentração de espécie ionizada, que é a espécie menos lipossolúvel, e, consequentemente, a gente vai ter uma menor reabsorção e maior velocidade de eliminação, ou seja, de excreção. Em relação ao metabolismo, né, a biotransformação de fármacos, a gente tem duas fases, né, que são as reações de fase 1, que são catabólicas, e reações de fase 2, que são anabólicas, né? E essas reações, esse metabolismo, essa biotransformação, ela ocorre no fígado. Então, a gente tem ali na fase 1 a participação do sistema do citocromo P450, né, que é responsável, então, pela oxidação, redução ou hidrólise, né, que vai estar influenciando ali em tornar esses metabólitos ativos e inativos, né? Lembrando, metabólitos ativos, eles vão para o sangue, e inativos, eles vão passar lá pela fase 2, né, pela fase anabólica, e vão ser excretados, né, vão ser excretados no nosso organismo pelos nossos rins, né, em metabólitos inativos.
Então, a gente tem basicamente essas duas reações presentes quando a gente está falando de metabolismo, né, de biotransformação de fármacos. É interessante a gente saber sobre a biotransformação porque algumas moléculas, elas são, né, administradas, elas são absorvidas e elas precisam dessas reações para se tornarem ativas, né, para se tornarem metabólitos ativos e atingirem a circulação sistêmica e exercerem os seus efeitos. Em relação à excreção de fármaco, agora já finalizando a nossa aula, a gente tem, né, conforme a gente mencionou, a influência ali, né, do pH, da urina, influenciando no que vai absorver, o que vai excretar. Então, a gente tem aqui o rim como sendo o principal órgão, que é o responsável pela excreção de drogas, né, e lá no túbulo, conforme eu mencionei para vocês, e está demonstrado aqui, né, nessa nossa figura, a gente tem aqui, né, o túbulo influenciando na reabsorção de drogas lipossolúveis. Então, a gente também tem ali a característica do fármaco sendo influenciada, a gente também tem o grau de ionização, né, desse fármaco, dependendo do pH do meio, da sua forma não ionizada sendo melhor reabsorvida, sua forma não ionizada sendo mais excretada, né? Então, a gente tem aqui reabsorção de drogas lipossolúveis, excreção de metabólitos hidrossolúveis, né? E a gente encerra com isso a nossa aula, né? Falando aqui, então, sobre a excreção de fármacos. E para a gente nunca mais esquecer, então, quando a gente está falando de farmacocinética, a gente tem que lembrar de primeira quais são as etapas, né, que estão relacionadas à farmacocinética, né? Então, após a administração de um fármaco, quando a gente está falando de farmacocinética, a gente tem o quê? A gente tem a absorção, a distribuição, a metabolização e a excreção desse fármaco no organismo, que a gente pode resumir todas essas etapas nessa sigla aqui, né? ADME. Então, a ADME, ela está representando as 4 principais etapas que a gente estuda em farmacocinética: absorção, distribuição, metabolismo e excreção. E aí, também, para a gente não esquecer mais sobre a relação, né, do pH, do pKa, sobre o quanto esses fármacos podem ser melhores absorvidos ou então excretados, a gente vai, né, se perguntar qual é a estratégia que pode ser eficaz em termos de farmacocinética para acelerar a eliminação, por exemplo, de um salicilato em caso de superdosagem de aspirina. E aí, se vocês se lembrarem do que a gente comentou em boa parte da nossa aula, a gente tem uma estratégia que a gente pode utilizar, que pode ser o quê, né? Qual que seria a nossa resposta correta para essa pergunta, né? Qual que seria essa estratégia? Seria alcalinizar a urina? Seria neutralizar a urina? Seria acidificar a urina? Ou seria neutralizar o sangue? E aí a resposta correta para essa pergunta é alcalinizar a urina. Por quê? Porque a gente viu, né, que se a gente influenciar ali no pH do meio, a gente vai estar influenciando automaticamente na melhor reabsorção ou então na menor reabsorção e, consequentemente, na maior excreção ou na menor excreção. Nesse caso, quando a gente está falando, né, de um salicilato, se a gente alcalinizar a urina, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma maior eliminação desse fármaco, né? Então, a gente tem aqui uma explicação dizendo que a alcalinização da urina ela é usada para acelerar a eliminação de salicilato em casos de superdosagem da aspirina. Por quê? Porque o salicilato é um ácido, né? Quando a gente está falando de ácidos em meios alcalinos, se a gente aumentar a concentração, né, por exemplo, de espécie ionizada, que é a espécie menos lipossolúvel, a gente vai ter uma menor reabsorção desse fármaco. Então, é isso que ocorre no caso da aspirina, né, em um meio alcalino. Então, a gente vai ter uma menor reabsorção e uma maior excreção, ou seja, uma maior velocidade de eliminação. Em relação, então, ao que a gente viu ao longo dessa nossa aula, o nosso resumo é que a farmacocinética ela estuda as etapas de absorção, distribuição,
metabolismo e excreção de fármacos, a solubilidade, a via de administração, a forma farmacêutica e as características químicas do fármaco, como por exemplo o pK, são alguns dos fatores que influenciam diretamente na absorção de fármacos. Além disso, a gente viu que o citocromo P450 ele está muito, relacionado ao metabolismo de substâncias que ocorre no fígado, porque esse é o sistema que participa da metabolização da maioria dos fármacos. Os fármacos administrados IV, ou então, fármacos administrados de uma via de administração parenteral, não possuem metabolismo de primeira passagem e são 100% biodisponíveis por conta disso. Além disso, a gente viu que o pH da urina ele também influencia na eliminação e na absorção de fármacos. E o principal órgão que está envolvido na excreção de drogas é o rim. Essas são as nossas referências. Muito obrigada e até a próxima!